eu que fiz um grande achado no Kindle Unlimited e depois acabei me decepcionando com o final dele. Olá pessoal, aqui é a Hannah e você está no Hannah e seus livros. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O grupo editorial Quimera anunciou recentemente que tinham colocado alguns títulos deles de suspense no catálogo do Kindle Unlimited. E eu, curiosa que sou, né, porque eles gostam muito de publicar alguns suspenses que são com uma vibe meio clássica, né, a la Agatha Christie, Sherlock Holmes e tal. Então eu fiquei bem curiosa e fui lá para poder conhecer os títulos, até porque eu gosto para intercalar com uns mais densos que eu gosto de ler, né? Então fica aquele suspense mais levinho, mais tranquilinho, e o outro mais pesado. E entre esses mais levinhos estava o Gabinete Secreto do Sr. Tenet, que eu gostei muito por causa da vibe dele meio no ar, sabe? A própria capa dele já é meio sombria, então eu fiquei bem curiosa, porque ia ser aquele suspense lá Sherlock Holmes, mas com esse toque meio sombrio. Então eu fiquei, né, empolvorosa e quis logo conhecer a história. O que deu muito bom logo no começo, porque eu fui agraciada com uma edição muito bonita, né, para um e-book. Eu fui agraciada também com uma narrativa que me pegou logo de cara e com capítulos curtos, uma narrativa frenética que muito me conquistou logo no começo. Essa narrativa é ambientada na Inglaterra também, na mesma época do próprio Sherlock Holmes, né, então 1800 e lá vai bolinha, e a gente conhece uma cidade mais assim pro interior, né, da Inglaterra e tal, onde está acontecendo uma série de crimes assustadores que são remetidos a um serial killer que já estava 20 anos sem aparecer e ele depois ressurge sem nenhuma explicação, mas sai causando medo por onde passa, por conta principalmente da assinatura que ele deixa na cena do crime. E uma parte dessa assinatura é exatamente deixar um versículo bíblico que tem a ver com alguma coisa que essa pessoa supostamente teria feito, né? A vítima teria cometido alguma atrocidade e teria também alguma coisa a ver com o sobrenome da vítima. Então é uma cena muito elaborada, muito bem pensada e exatamente por conta dessa peculiaridade das vítimas que esse serial killer escolhe, ele é chamado nos jornais de Vingador, porque meio que ele faz uma justiça em forma de vingança em prol das pessoas que ele acha que foram prejudicadas pelas vítimas que ele escolhe. Deu pra entender? E uma dessas vítimas é exatamente o Sr. Lancaster, que foi encontrado de uma forma muito assustadora e ele tinha sido deixado exatamente para ser encontrado propositalmente. E é por aí que a gente já começa a nossa narrativa com os detetives investigando o que teria acontecido com ele. Só que eles não iam contar que a viúva ia ser uma pessoa tão ativa nessa investigação. Isso porque ela acha que os detetives estão andando devagar demais, até porque o próprio chefe, né, o que está responsável pela investigação do caso do marido dela, tá falando o tempo todo que ele tá com policiais que são novos demais e que não tem estômago para lidar com casos desse tipo. Então a investigação vai ter que andar bem devagar e ele quase não tem provas, ele só tem suspeita de que seria o Vingador por causa da assinatura que ele deixou, mas ele não tem muito como ir e tal. Então a viúva fica, né, completamente nervosa e quer que o caso seja resolvido logo, porque na cabeça dela o marido dela é inocente e o Vingador cometeu um engano. E aí ela enche tanto o saco do detetive que ele fala, olha, se você quer realmente uma investigação paralela à que a gente está fazendo, a gente faz aqui o que a gente pode, mas eu vou ajudar você. Se você quer uma investigação assim tão bem elaborada assim, eu acredito que quem vai te ajudar melhor é o Sr. Tenet, porque ele que era um investigador da época, quando o Vingador estava em alta, né, 20 anos atrás, só que ele hoje ele está aposentado. Se você quiser falar com ele, você fala, só que eu duvido que ele vai pegar o caso de novo, mesmo tendo sido a pedra no sapato dele, que fez com que ele não quisesse mais trabalhar na polícia. Mas teimosa que só a senhora Lancaster não desiste, porque ela quer fazer justiça pro marido dela, ela quer provar que o marido dela era inocente, que o Vingador cometeu um engano, e não desiste até fazer com que o Sr. Tenet resolva aceitar o caso. Só que o Sr. Tenet é aquele velho turrão que já está há muito tempo lá, aposentado da polícia, agora ele trabalha no porto, lidando com outros casos, lidando com outras pessoas tão turronas quanto ele, e obviamente que ele não vai
ser convencido assim tão fácil. Mas, em determinado momento, algumas circunstâncias fazem com que o bendito do Sr. Tennant acabe aceitando o caso, mesmo com a insistência de um lado da senhora Lancaster, mas tem outros fatores que ajudam nisso, e ele acaba entrando nessa corrida contra o tempo para descobrir quem de fato é o Vingador e qual seria a próxima vítima que eles iam ter que impedir, né? Porque o tempo é curto, cada vez mais outras vítimas estão aparecendo, e ele vai ter que correr para poder deter o Vingador, já que ele não conseguiu 20 anos atrás. Quem sabe ele agora consiga finalmente fazer o que ele tanto queria e vai se aposentar em paz e se livrar também da senhora Lancaster, que não para de perturbar ele. E partindo dessa premissa, a gente já começa uma narrativa bem frenética. Então, os jornais estão em polvorosa, cada vez mais querendo saber sobre o Vingador, que agora está nas primeiras páginas de novo, né, depois que ele voltou, depois desses 20 anos escondidos. Então, quem seria essa pessoa? Por que que ele estaria fazendo isso? Por que que ele é um vingador? Por que que ele é um justiceiro? E o que que a polícia tem a dizer sobre isso? Será que vai conseguir pegar ele a tempo? Será que não vai? Então fica diversas dúvidas e a gente vai ficando cada vez mais curioso. A narrativa é em terceira pessoa, então a gente vê os fatos por um ângulo bem mais geral, né, de tudo o que está acontecendo, e vai acompanhando também as peculiaridades de cada personagem, principalmente do Sr. Tennant, que tem todo o motivo do mundo para ter saído da polícia 20 anos atrás. Tem a questão também da relação dele com o Vingador, né, que era essa corrida para poder pegar ele, que nunca conseguia, sempre um estava um passo à frente, então tem essa disputa de mentes brilhantes, até porque o Sr. Tennant também é um detetive muito brilhante, muito inteligente, e ele não se dá por vencido e ele não quer ser vencido pelo Vingador. Ao mesmo tempo que o Vingador também é muito inteligente, também tem uma mente brilhante e tá sempre nesse jogo de xadrez, né, para saber quem é que vai dar o próximo passo e vai dar o checkmate. E eu fui ficando cada vez mais curiosa e até fiz esse livro da minha leitura de esteira. Eu acho que você já deve ter visto algumas fotos que eu deixo lá na aba da comunidade, né? Que eu tenho algumas leituras que eu gosto de fazer enquanto eu tô fazendo cardio na esteira. E eu acabei fazendo disso um hábito. E esse livro acabou se tornando a minha leitura de esteira. Por causa disso, eu acabei lendo um pouco mais devagar, porque era um livro que eu só lia literalmente quando eu estava fazendo cardio lá na academia. Só que depois de um determinado tempo, eu sinceramente não aguentei e acabei lendo ele sem estar na academia mesmo para poder terminar. E quando eu vi, eu já estava devorando o livro e acabei terminando ele em poucas horas quando eu decidi ler nesse dia, né? Então foi mais ou menos uma semana e um pouquinho. E aí, quando eu terminei, eu fiquei, tá, mas pra quê? Né? Fiquei com imenso pra quê na minha cabeça. Bom, o Sr. Tennant é um personagem muito peculiar, que eu gostei dele logo de cara, porque ele é um personagem super inteligente, tem uma mente brilhante. O Vingador também é interessante por si só, porque fica naquela disputa de xadrez, né? Gostei também da senhora Lancaster, que era uma viúva que queria fazer justiça pro marido dela. Ela era uma mulher que seguia os preceitos da época, né, de 1800 e lá vai bolinha, tentava ser uma moça recatada, uma moça, né, mais quietinha e tal, só que ao mesmo tempo ela não se conformava com certas coisas que estavam acontecendo e estavam deixando ela de fora. Então ela acabava se metendo a detetive amadora junto com o Sr. Tennant, porque ninguém podia impedir ela, né? Porque a desculpa dela, eu estou pagando pelo serviço dele e eu quero acompanhar de perto para garantir que ele está fazendo o serviço direito. Então, exatamente esse jeito dela ser metida, né, um pouco nas cenas, faz com que o pessoal da polícia fique um pouco com raiva dela, mas tem até um alívio cômico por causa das atitudes dela, que ela acaba tendo ao longo da história, como exatamente uma pessoa que não tem experiência nenhuma em fazer investigação, mas quer porque quer fazer investigação. Mesmo ela estando pagando uma pessoa para isso, mas ela não se conforma e ela quer fazer também sozinha. Então, acaba dando esse alívio cômico, porque ela meio que mete os pés pelas mãos em diversos momentos, e tem algumas cenas que dão esse alívio, mesmo tendo essa vibe um pouco mais sombria, até por conta dos acontecimentos pelo lado do Vingador. Ao mesmo tempo, os personagens que a gente vai conhecendo do elenco secundário são pessoas que se mostram nem um pouco confiáveis. Cada pessoa parece ter um segredo, principalmente as pessoas que estão lá dentro da polícia, né? O legista, o próprio investigador, o outro, né, que era do Sr. Tennant antes e depois não é mais.
o padre da cidade, todo mundo parece ali que tem um segredo e a gente fica curioso para saber, porque cada pessoa que está ali tem algum motivo que poderia muito bem ter sido o responsável, poderia muito bem ter sido o vingador e ter feito alguma atrocidade daquela. Então eu fui ficando curiosa e qualquer pessoa que fosse ali anunciada como o culpado, eu teria aceitado. Só que o que muito me surpreendeu foi a forma como o autor trouxe as respostas. Elas vieram? Vieram. Foram satisfatórias? Nem tanto. Esse foi o grande problema desse livro. Eu falei desde o começo que esse é um suspense com uma vibe meio no ar, né? E ao mesmo tempo ele tem um pezinho lá em Sherlock Holmes, lá em Agatha Christie, então você quer saber quem é o culpado no final. Até aí, ok. Agora, uma coisa que eu não entendi foi a mudança de rota que o autor tomou, que me fez deixar de ler um livro de suspense e vim parar numa coisa completamente diferente, que poderia ter se encaixado de uma certa forma, mas eu não gostei muito foi de como o autor levou isso até o final, porque não fez sentido algum com o que veio. Eu tô me segurando aqui para não dar nenhum spoiler, mas já sabe que não faz sentido. E eu fiquei me perguntando por que ele inventou de falar aquilo se ele tinha a faca e o queijo na mão. Qualquer motivo que ela teria colocado ali naquele livro teria feito sentido. Qualquer personagem que ele tinha colocado ali teria se encaixado. Mas ele preferiu uma saída que beirou o espetacular, mas acabou acertando no impossível. E eu fiquei me perguntando se eu tinha lido um livro e terminei lendo outro, porque realmente era a impressão que ficou. Por conta disso, é um livro que eu gostei, a narrativa foi muito fluida, foi uma leitura muito rápida, me divertiu bastante, mas o final me decepcionou muito e isso acabou diminuindo bastante a nota do livro, porque se fosse um final que, sei lá, ele não tivesse respondido, mas ainda assim ele fosse um suspense, até teria relevado, mas foi uma coisa tão assim, fora da caixa, que não fez sentido algum, sabe? Não foi uma boa surpresa. Eu até agora não entendi o porquê daquilo, mas o que eu posso dizer é que infelizmente acabou estragando a minha experiência e eu acabei não gostando muito. Mesmo assim, eu deixo aqui a minha sugestão de leitura para você ler, você conhecer e depois você me contar se você acha que eu estou viajando muito na batatinha e que eu não entendi direito a mensagem ou se realmente eu estou certa em ter feito a minha crítica aqui. Aproveita e deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro ou se você já leu algum outro que você teve essa impressão de você ter começado uma leitura e terminou em outra completamente diferente. E se você gosta desse tipo de narrativa ou se você também se sente incomodado. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!